Bom, pessoal, oi, meu nome é Carlos Borges, Carlos José Borges, ou CJ Borges, e nós estamos gravando aqui uma série de pequenos filmes sobre um erro na teoria da relatividade. Olha isso aqui que eu escrevi, né? CJ Borges, que sou eu, editora Gravitation. Bom, o último filme foi sobre os erros 6 e 7. O erro 6, dizendo que a constante de Newton não é constante, realmente não é, ela ainda nem está estabelecida, quando a maioria das constantes da física hoje estão estabelecidas com 9, 10 casas significativas. Então o erro 6 é esse, e o erro 7, dizendo o seguinte, que como as forças gravitacionais podem ter valores diferentes, trocadas entre dois corpos, então elas não constituem pares do tipo ação e reação. A lei da ação e reação está correta, é evidente, é uma das maiores leis da física, mas apenas isso. As forças trocadas entre dois corpos não constituem pares do tipo ação e reação. No livro eu mostro o seguinte, se eles estiverem assim, um em cima, outro embaixo, a força que age no de baixo para cima, ela tem intensidade maior do que a força que age no de cima para baixo, por causa da Terra que está embaixo. Então elas não são ação e reação, porque a ação e reação têm a mesma intensidade. E agora nós vamos gravar os erros 8, 9 e 10. Se bem que eu vou gravar primeiro o 9, porque o 8 e o 10 são ligados. O 9 é o seguinte, se eu estou falando que todas as premissas da relatividade especial e geral são falsas, então a fórmula do Einstein, E igual a mc ao quadrado, né, energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado, ela provém de premissas falsas. Então, apesar de dizerem que ela se confirmou em experimentos e tal, ela provavelmente é falsa, tá? Eu queria lembrar o seguinte, tem muito estudante que se forma e precisa publicar. Então, como a teoria da relatividade está em alta, eles vão atrás, falam a favor da teoria, e tem muita coisa errada aí sendo publicada. Me desculpe quem errou, tal, todos nós erramos, faz parte da vida isso. Mas é isso, a fórmula E igual a mc ao quadrado, não acredito nela, acredito que seja falsa. É o erro 9. Agora o erro 8. O erro 8, eu escrevi o seguinte aqui. A energia do universo não é constante, porque existe um princípio da conservação da energia na física. E o que me chamou a atenção foi a revista Conhecer, em 2010, na capa, estava escrito assim, um dos números lá. Essa revista Conhecer é ligada com a BBC de Londres, estava escrito assim, o universo gasta energia e parece desafiar a física. Então vamos pensar um pouquinho nisso, porque a física diz que a energia é constante, tá? Conservação da energia. Vamos pensar um pouquinho nisso. Quanto de energia é necessário para acelerar um planeta como a Terra? Pense, é uma quantidade enorme. E para acelerar o Sol? A massa do Sol é 330 mil vezes maior que a da Terra. Então é muito mais energia. E para acelerar uma galáxia inteira, como a nossa, com 200 bilhões de sóis, quanto de energia é necessária? Pois agora veja, o universo está se expandindo aceleradamente. As galáxias estão aceleradas. Olha, alguns físicos afirmam hoje que o universo não tem centro, mas tem, tá? É bom saberem já que tem. Então, na periferia do universo, a expansão é acelerada. As estrelas, as galáxias estão acelerando. Se a velocidade delas fosse constante, a energia cinética seria constante. Mas como a velocidade está aumentando, a energia cinética está aumentando também. E muito mais, porque depende da velocidade ao quadrado. Então a energia do universo está aumentando. Ok? Não é constante.
Agora, esse erro não é só da relatividade, é da física, né? Mas com o tempo a gente vai assimilar isso aí, vamos corrigir tudo. A física é assim mesmo, as ciências são assim, elas vão aos trancos e barrancos. O que valia ontem já não vale, a gente vai acertando até chegar no mais perfeito possível. E agora, então esse é o erro 8, né? A energia do universo não é constante. E eu também escrevi que a massa do universo também está aumentando, está mesmo. Como é que eu sei que a massa está aumentando? Bom, essa argumentação eu vou deixar para depois, tá bom? Então o erro 10 é o seguinte. Vamos considerar o seguinte. Já falamos que aqui agora, de acordo com o SNO, é um contador de neutrinos no Canadá, Sudbury Neutrino Observatory. De acordo com eles, eu tenho um artigo aí, estão chegando aqui agora, na Terra, em cada centímetro quadrado, 5,09 milhões de neutrinos solares de alta energia. Então vamos lá, olha quanta restrição. Tem que ser neutrino, tem que ser solar, tem que ser de alta energia. Bom, tem muitas outras ondas de partículas chegando aqui, que não são neutrinos. Depois eu falo outra coisa. Solar. Eu acredito que esses neutrinos que eles contaram não são apenas solares, são de todas as estrelas das quais chegam neutrinos aqui. Mas, por enquanto, vamos manter assim, solar, de alta energia. Esses neutrinos de alta energia atravessam a Terra com muita facilidade. Os físicos dizem que é porque a seção de choque deles é pequena. Mas também não é isso, tá? Não é seção de choque. É porque a frequência, eles vibram, eles têm frequência própria. E a frequência deles é muito maior que a frequência de vibração da matéria da Terra. É essa diferença que faz a Terra ficar praticamente transparente para eles. Mas se você for reduzindo a energia das partículas, as partículas têm energia própria. Essa também é uma coisa importante de saber. Se você for reduzindo a energia, elas interagem mais com a matéria da Terra. Então esses neutrinos de alta energia, eles praticamente não interagem por aqui. Mas, se você colocar duas estrelas como o Sol frente a frente, os neutrinos que um está emitindo interagem quase que totalmente com a outra estrela, porque tem frequências próximas, bem ou iguais até. Então, se você colocar no universo vazio duas estrelas como o Sol, frente a frente, elas vão se repelir. É repulsão que vai acontecer, não atração. E aí, como é que eu faço para elas se atraírem? Como acontece por aqui perto de nós. Duas estrelas se atraindo. É só encher o universo com bilhões de galáxias, né? Ou 330 mil galáxias, com bilhões de estrelas, ou até mais, né? A NASA fala em 70 sextilhões de estrelas. Bom, a hora que você enche o universo, como ele é hoje, então as estrelas que estão próximas do centro do universo, elas são empurradas uma contra a outra, pelo resto do universo, que estão irradiando também. Então, olha que interessante. Lá no centro do universo, tem uma estrela, acredite se quiser, de onde todo o universo saiu. E se você for saindo dessa estrela, existe um raio dentro do qual duas estrelas como o Sol se atraem, porque estão sendo empurradas pelo resto do universo. E fora desse raio, a repulsão vence a aparente atração, então elas se repelem. Então é por isso que o universo está se expandindo aceleradamente, por causa das partículas que as próprias estrelas emitem, ou ondas. Na física hoje é assim, para cada onda existe uma partícula associada e vice-versa. Então veja, o universo está em expansão por causa dessas ondas e partículas que preenchem o universo. E a atração que acontece próximo ao centro do universo acontece por causa das mesmas ondas. Então as mesmas ondas que produzem a repulsão para um universo acelerado
produzem também a atração, a aparente atração que a gente percebe por aqui. Então, a Terra não está atraindo os corpos, as ondas estão empurrando. E duas estrelas como o Sol, aqui onde nós estamos, aproximadamente no universo, elas se atraem aparentemente, elas vão se aproximar uma da outra, porque o resto do universo está empurrando. Conclusão: a força gravitacional, em essência, é de repulsão e não de atração. É interessante, hein? A força gravitacional é de repulsão. Porque diziam o seguinte, quando eu estudei física, eu estudei no Instituto de Física da USP, a única força que não tem, que é sempre de atração, é a gravitacional. E aí é justamente o contrário, ela é sempre de repulsão. Olha que interessante. Até naquele seriado chamado Friends, eles falaram num número lá, aquela loirona engraçada falou assim: agora até a gravidade não é mais puxão, é empurrão. É isso aí. Então, o efeito Ilha também é conhecido como pushing gravity, gravidade por empurrão. Bom, então, falamos dos erros 8, 9 e 10 nesse filme aqui. Essas ondas, já falei, né, são geradas pelas estrelas, planetas, satélites e até por nós, e formigas e grãos de areia, tudo emite, tudo está irradiando, tudo. Bom, vou aproveitar para colocar o erro 11 aqui, que é curtíssimo. O que eles falam na relatividade? O espaço-tempo. Pegaram o tempo e juntaram com as coordenadas de espaço. Mas são coisas distintas, tá? Então eu quero separar de novo. É muito mais comum, é a mecânica clássica, é a única que existe, vocês vão ver. A relativística nem existe. Então espaço é uma coisa e tempo é outra coisa, totalmente diferente. E eu acho que todos percebem isso, né? Então, nesse filme, paramos por aqui, tá? Então hoje é dia 1º de setembro de 2016. Primeiro dia após o impeachment da Dilma. E são 15 horas e 22 minutos. 21 minutos. Tchau, pessoal.